Fala galera do oitavo ano, tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Professor Doritos aqui, trazendo mais uma aula de Educação Física legal para vocês aí. Hoje iremos abordar o tema hóquei no gelo, um tema muito interessante, parecido com o último tema que foi hóquei na grama, mas hoje vamos colocar aí as suas diferenças e as curiosidades e histórias sobre o hóquei no gelo, que é um esporte que no Brasil não é tão praticado, mas fora é um esporte muito praticado. Vamos lá! Galera, para entender aí um pouquinho sobre o hóquei no gelo, vamos só deixar uma observação que com certeza vocês já perceberam, mas é muito legal de eu falar aqui. A diferença maior aí que a gente vai ver é em relação à bola, que no caso do hóquei no gelo não é uma bola, e ao campo que é utilizado. Um é grama, então as pessoas usam chuteira, tênis, o outro é gelo, então o equipamento já muda totalmente, vira um patins, é um esqui, né, na verdade. Então, essa são as duas principais diferenças, porque isso muda muito. A bola é mais lenta do que o material usado no hóquei no gelo, a gente vai falar sobre ele. A movimentação do hóquei no gelo é muito mais rápida, porque o patins desliza e o tênis você precisa correr, e isso diferencia muito esses dois esportes. Então, se eu fosse listar aqui para vocês a principal, eu listaria as principais, que são essas duas, que os dois materiais, bola e chuteira, que no caso patins e o material do hóquei no gelo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Pessoal, vamos lá, eu vou ler aqui um pouquinho, uma descrição aqui de uma escola britânica sobre o hóquei no gelo. O hóquei no gelo é um esporte de equipe muito veloz. Ele é jogado sobre uma superfície de gelo chamada pista ou rink. Os atletas calçam patins que lhes permitem deslizar habilmente. 2 times de 6 jogadores usam tacos para tentar controlar um disco pequeno de borracha e marcar o maior número de pontos, ou gols. Os times ganham 1 ponto quando conseguem mandar o disco para dentro do gol adversário. O hóquei no gelo é um esporte violento, com muito contato físico entre os jogadores. Ah, Doritos, o que você está querendo dizer com violento? Violento é tipo uma luta? Não necessariamente, mas sim, acontecem brigas em vários jogos de hóquei no gelo, coisas que a gente não está acostumado a ver no futebol, no vôlei, no basquete. Tem discussão nesses outros esportes? Tem discussão nesses outros esportes. Às vezes tem um empurrão, um soco, um pontapé mais agressivo, às vezes tem. No hóquei no gelo tem quase todas as partidas briga mesmo, eles tiram o capacete, vão um para cima do outro e acabam brigando. É quase que uma tradição. Existe punição, eles são expulsos para o jogo, tem jogo que é cancelado porque a briga generaliza, mas é um esporte violento na questão de brigas e é um esporte violento também por causa do contato físico. Como eles estão em patins, eles deslizam muito rápido e acaba assim tendo muito contato físico. Trombadas muito violentas que às vezes jogam até o jogador para fora da pista, trombadas em mais de 1 ou 2 jogadores de cada equipe de uma vez, acontece muito, principalmente em finalizações, em jogadas por trás do gol, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então é um esporte violento em todos os sentidos. Ele é um esporte violento porque ele é perigoso, toda hora tem contato, toda hora tem ali uma trombada violenta, por isso até que existem equipamentos e a gente vai falar sobre eles também. E é um esporte violento também no quesito de brigas, tem uma violência até forte, generalizada em várias partidas. Falarei um pouquinho sobre as pistas, do hóquei no gelo. A pista do hóquei no gelo é retangular, tá? Normal, igual uma quadra de futebol, uma quadra de vôlei. E ela tem os cantos arredondados, então no canto dela ela não fica tão retangular, ela é um pouco arredondada, também vamos falar sobre isso. A pista internacional mede 61 metros de comprimento por 30 de largura. No Canadá e Estados Unidos, que são os países que existe mais prática desse esporte,
E o hóquei profissional é jogado em pistas menores, mais estreitas, na verdade. Por que isso? Para dar uma dinâmica maior, porque as competições são muito assistidas. Então, para não ficar um jogo tão espaçado, para ter mais contato, esses dois países optam por ter uma pista mais estreita. Então, o jogo ele fica mais disputado, não tem tanta bola longa, tá certo? Bom, vamos falar aí um pouquinho sobre a quadra, um pouquinho mais sobre a quadra aí do hóquei e também dos equipamentos usados. Duas linhas azuis dividem a pista em três partes. Entre essas linhas fica a linha central vermelha. Em cada extremidade da pista há uma linha vermelha do gol. O gol mede 1,20 m de altura por 1,80 m de largura. A superfície do gelo também tem marcas para face-off. O face-off é usado para começar a partida ou recomeçá-la quando é interrompida. Então, como se fosse a marca central. Vamos falar aí do taco. O taco do hóquei é a principal ferramenta do jogador, tá? Mas temos outras ferramentas. Ele pode ser feito de diversos materiais, como madeira ou alumínio. O taco consiste em um bastão comprido com uma superfície plana. Então a superfície dele, a parte de baixo dele, ela é reta, bem plana, para poder ter mais aderência aí ao disco. Ela é chamada de lâmina em uma das extremidades. O jogador usa a lâmina para acertar o disco, que mede 7,6 centímetros de diâmetro e 2,6 centímetros de espessura. Os jogadores usam, aí vamos falar um pouquinho dos materiais que são muito importantes. Usam protetores como ombreira, joelheiras, caneleiras, luvas e capacete. Capacete que é de extrema importância por conta dos choques. Existem muitos choques, inclusive é um capacete bem forte, um capacete bem resistente. O goleiro usa proteções extras, porque o disco atinge o corpo do goleiro. E luvas especiais. É uma luva maior que tampa mais espaço. Todos têm equipamento protetores para o rosto. Os patins e as roupas são criados especialmente para o hóquei. Então a gente viu que é um esporte que preza muito pela segurança por conta dos contatos que tem tanto de jogadores como o disco pode atingir alguma pessoa, algum jogador. Então é um esporte que precisa realmente desse equipamento para poder não ter nenhum problema de lesão mais grave. Mas mesmo assim ainda ocorrem algumas e o risco ainda é muito grande por conta do contato físico. Vamos falar aí um pouquinho das regras do jogo. A partida de hóquei é dividida em 3 tempos de 20 minutos cada, e cada tempo tem um intervalo de 15 minutos de descanso aí e para também adequar as estratégias ao jogo. O jogo começa no centro da partida, né, no face-off, desculpe. O juiz lança o disco entre os dois jogadores e eles vão disputar esse disco aí com o taco para tentar dominar o disco e ficar com ele aí no começo da partida. Então não é como no futebol, que um tempo começa com um tempo começa com o outro. Não daria, até porque são 3 tempos. Mas poderia começar um com o outro e o outro soltar. Não, todos ele solta no chão. Existe essa disputa, como no basquete, que joga a bola para o alto. Então existe essa disputa, eles disputam e o jogo começa a partir desse primeiro movimento, desse lançar de disco que o árbitro, o juiz aí responsável pela partida, faz no comecinho do jogo. É totalmente proibido, né, o uso de qualquer outra parte do corpo, falando dos jogadores de linha. Eles não podem usar outra parte que não seja o taco. Eles só podem atingir o disco com o taco. E com o taco eles fazem o passe, fazem a finalização. Tem jogadores que conseguem até levantar o disco, conduzir a bola de maneiras diferentes e tal. Então é totalmente proibido aí qualquer uso de outro equipamento. Como vocês sabem aí, né, o objetivo principal é o gol. Então quem não está com o disco tenta defender, não deixa o outro time finalizar e tenta recuperar o disco para poder chegar ao gol adversário. Uma das maneiras que pode ser recuperada é com o próprio taco. Quando um adversário for fazer um passe, interceptar esse passe com o taco e aí dominá-lo, ou quando alguém estiver conduzindo, tentar colocar o taco ali no meio e puxar o disco para ele, não deixar com que o seu adversário fique com o disco, ou até com o esbarrão. No futebol, por exemplo, é permitido o contato com o ombro, lateral ombro com o ombro, dependendo da força usada, é permitido.
No hóquei também é permitido esse tipo de esbarrão, ele é chamado de check, mas, desculpe, alguns são proibidos, por exemplo, por trás. Se eu estou conduzindo o disco, o adversário vem nas minhas costas e me empurra, isso é uma falta e tem a penalização aí dessa infração. Mas lado a lado, quase de frente, esse contato é totalmente permitido, inclusive ele é um contato forte, e não é falta só porque ele é um pouco mais forte, diferente do futebol e outros esportes. Ele é permitido e ele até é usado aí por jogadores de defesa como estratégia, né? Uma regra também interessante aí, pessoal, é que o gol ele só é considerado gol se ele for feito com a parte inferior, a parte de baixo do taco. Se for com a parte já de cima ali, pegou no taco sem querer, entrou, não vale. Se for com qualquer outro tipo de parte do corpo, também não vale, tá certo? Como eu disse sobre os contatos aí, pessoal, é totalmente comum que tenha esses contatos físicos, esses conflitos físicos. Mas em alguns casos, o juiz, o árbitro da partida, pode penalizar o atleta com 5 minutos fora ou então excluir ele permanentemente, ele não pode mais voltar na partida. Isso, claro, quando tem um excesso de força, né? Quando tem uma agressão, vamos dizer assim. Existe uma jogada que chama offside, se a gente for tentar interpretar ela para a gente entender aí, parecida com o futebol, seria um tipo um impedimento. É o momento em que o jogador se encontra dentro da linha azul de ataque e antes do disco. Então, ele não pode fazer isso. E cabe ao juiz, quando isso acontece, o árbitro para o jogo e retorna com face-off. Então, vamos supor que o cara está lá nessa posição de impedimento, de offside, e ele começa de novo do meio de campo. Todas as paralisações começam ali do meio de campo. Existe também o ensaio, que é o momento que um jogador tenta marcar um ponto, golpeando o disco, estando atrás da linha vermelha central de ataque. Nesse caso, cabe ao árbitro parar o jogo e ordenar outro face-off, como eu disse, lá do meio do campo. E uma outra regra aí, como todos já devem imaginar, ganha o jogo o time que fizer mais pontos, tá certo? Vamos falar aí um pouquinho, pessoal, sobre as posições, as funções aí de cada jogador no hóquei no gelo, tá certo? O jogador de time de hóquei tem diferentes posições ou funções. Em geral, há um goleiro, tá? Todo time vai ter aí um goleiro. 2 jogadores na defesa e 3 no ataque. O goleiro tenta manter o disco longe do próprio gol. O principal trabalho da defesa é auxiliar o goleiro e os atacantes tentam marcar os gols. Porém, assim, existem várias estratégias dentro dessas funções aí que eu citei para vocês. Então, não é porque o cara é atacante que ele não volta ou não começa uma jogada lá, por exemplo, atrás do próprio gol. Ou então um zagueiro, considerado jogador de defesa, aí, também não possa atacar ou então criar jogadas. Na maioria das vezes eles estão ocupando as suas posições, mas existe um revezamento, existe uma troca, existe jogadas ensaiadas, triangulações, onde o zagueiro acaba chegando à frente, acaba indo à frente do atacante, ou então que o atacante começa essa jogada e vem para fazer o gol. Existem aí, então, várias estratégias nesse sentido. A Federação Internacional de Hóquei no Gelo foi criada na Europa em 1908, tá certo? E esse esporte estreou nas Olimpíadas em 1920 para homens e em 1998 para mulheres. Olha quanto tempo demorou aí para as mulheres. Um dos motivos é pelo esporte ser muito violento, então acabava não tendo tantas mulheres praticantes desse esporte. Depois de um tempo ele começou a ser mais praticado pelas mulheres e até chegar a 1998 foi inserido também nos Jogos Olímpicos de Inverno. Na América do Norte, a Liga Nacional de Hóquei foi criada em 1917, reunindo times profissionais dos Estados Unidos e do Canadá. Ao final de cada temporada da NHL, o time campeão recebe a taça Stanley. No Brasil, o esporte é regulado pela Confederação Brasileira de Desportos no Gelo, a CBDG. Então nem tem uma confederação somente de hóquei no Brasil, e sim uma de gelo que acaba defendendo aí todas várias modalidades de esporte. A organização promove o Campeonato Brasileiro, além de várias outras competições estaduais, que a gente vai falar um pouquinho também. Falarei um pouquinho sobre as competições no Brasil de hóquei no gelo. O Campeonato Brasileiro de Hóquei
principal competição de hóquei sobre patins disputada no Brasil. Organizada pela Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação, teve a sua primeira edição realizada em 1972. Inicialmente, o Campeonato Brasileiro era a cada 2 anos. Hoje, no formato atual, todo ano tem um Campeonato Brasileiro. Olha que informação legal. O vencedor do Campeonato Brasileiro, o time vencedor, então, por exemplo, o Jaú Hóquei no Gelo foi campeão brasileiro, e esse time ganha o direito de representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Clubes, disputando anualmente em sede determinada pela Confederação Sul-Americana de Patinagem, a CSP. Vamos falar aí das equipes aí que tenham mais títulos. Sertãozinho, a equipe do estado de São Paulo, tem 19 títulos Campeonato Brasileiro. Começou lá em 1985, foi o primeiro título de Sertãozinho, e 2012 foi o último. O Sport é um time de Pernambuco, tem 6. O primeiro foi em 93 e o último, mais recente, em 2018. O Clube Português, também de Pernambuco, tem 4, de 1980 e o último em 2000. O Internacional de Regatas, do estado de São Paulo, tem 2, em 83 e 84. A Regata Santistas tem 2, 72 e 74, e assim vai caindo, cada time aí com 1, 2 títulos. Então o Sertãozinho é a equipe que tem mais títulos, e o Sport, assim, nos últimos anos, é a que tem ganho mais títulos também. Se a gente for falar por estados, o estado de São Paulo possui 30 títulos do Campeonato Brasileiro de Hóquei no Gelo. O estado de Pernambuco, 10, e o estado do Rio de Janeiro, somente 2. Pode ver aí que a gente não tem mais nenhum outro estado campeão, porque nesses estados que eu citei, ele é mais praticado. E olha que interessante, em Pernambuco, uma terra muito quente, eu já conheço, e é realmente um lugar muito quente, muito calor, existem times de hóquei no gelo, e times, inclusive, campeões, muito campeões. Se for falar de um ranking agora de países no hóquei no gelo, vamos falar aí, começar pelo ranking do hóquei no gelo feminino. O Canadá está em primeiro lugar, não é de se esperar menos, tem no ranking mundial 2.950 pontos. Estados Unidos em segundo, 2.930, a diferença é 20 pontos. Eles alternam, cada ano um passa o outro, porque são os dois países aí que têm mais atividade de hóquei no gelo. A Finlândia fica em terceiro com 2.770 e em quarto a Suécia com 2.760. Se a gente for falar aí no masculino, já muda um pouco. O Canadá continua superando todos aí, inclusive em ouros olímpicos, 51 ouros com 27, 51 medalhas com 27 sendo ouro. Depois vem a Rússia e a União Soviética ali empatadas, Tchecoslováquia, Suécia. Os Estados Unidos vai só chegar depois da Finlândia. Então os Estados Unidos aí no masculino não é tão forte quanto outros países aí. O último campeão mundial masculino de hóquei no gelo é o Canadá. Conquistou o seu 27º título ao vencer a Finlândia. Os campeões de 2019, a Finlândia, na prorrogação. Então foi um jogo que empatou no tempo normal e o Canadá acabou vencendo a Finlândia, que tinha sido a anterior, a campeã anterior. Ele é um campeonato mundial que havia sido adiado, né, por conta da pandemia, e ele terminou agora em 2021. Vamos falar aí, pessoal, sobre os 3 maiores jogadores considerados os 3 maiores jogadores de todos os tempos do hóquei no gelo. Começar pelo terceiro, Gordie Howe, que é um canadense, um jogador canadense. Ele nasceu em 1928 e faleceu em 2016, tá? Ele, conhecido como Mr. Hockey, é um dos maiores jogadores de hóquei de todos os tempos. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Existe um prêmio, né? Assim como no basquete, no futebol, cada um chama de um jeito. No hóquei é o MVP, ele é o melhor jogador da temporada aí. Ele ganhou 6 vezes esse prêmio e 6 vezes ele foi o maior pontuador do ano. E ganhou mais 4 conquistas de Stanley Cup, que é a competição mais difícil aí. Esse jogador aí, ele era muito conhecido pelo hat-trick. No futebol, quem faz 3 gols. No hóquei, quem faz 3, mas coisas diferentes. Então tem que ser
um gol, uma assistência e uma briga na mesma partida. Ele normalmente conseguia fazer isso. Ele decidia um jogo, fazia um gol ou dava uma assistência, ou os dois, e ainda conseguia causar alguma briga na partida. Além de ser um jogador muito bom, muito técnico, muito importante para as equipes onde passou, ele foi um jogador que jogou muito tempo. Ele jogou 32 temporadas no hockey, 26 delas na liga mais difícil, a NHL, e as demais pela recém-criada WHA. Owen pode atuar como na Liga HA, ele conseguiu atuar inclusive com seus filhos. Olha que legal, jogou tanto tempo que conseguiu atuar até com os próprios filhos. Aí agora do considerado o segundo melhor jogador do mundo, da história do hockey no gelo. Bobby Orr é um jogador de hockey de gelo, ele também era canadense. Ele atuou de 1962 a 1979. Defendeu 2 times, o Boston Bruins e o Chicago Black. Ele é considerado também um dos maiores de todos os tempos. Vamos falar um pouquinho de seus números. O Bob era um jogador de defesa, mas mesmo assim ele tinha feitos de construção de jogada, produção de jogada muito grandes. Então por isso ele é considerado um dos melhores, porque além de ser um dos melhores defensores, talvez o maior de todos os tempos, ele também construía muita jogada, ele também criava muita qualidade. Ele ganhou 2 vezes o melhor pontuador da temporada e 8 vezes o melhor defensor, além de ter sido 3 vezes com o melhor MVP. E isso é uma coisa muito importante para um defensor. É muito difícil um defensor conseguir ser considerado o melhor do mundo. Já visto no futebol, por exemplo, normalmente é o Messi, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, jogadores atacantes. E no hockey no gelo também, mas ele conseguiu quebrar uma barreira muito grande, por isso ele é considerado aí o segundo melhor jogador de todos os tempos. Para aí, galera, do primeiro aí, o considerado primeiro melhor jogador de todos os tempos do hockey no gelo, Wayne Douglas Gretzky, nasceu em janeiro de 1961, atleta canadense também, então aí os 3 dominados aí também pelo Canadá. Foi jogador profissional de hockey no gelo, e seu apelido é O Grande, e é considerado por muitos aí o melhor jogador da história. Sua primeira atuação aí, suas primeiras partidas, ele era um centroavante, considerado atacante, último atacante aí. E o número de sua camisa era 99, uma alusão ao Ronaldo Fenômeno, que também usou esse número. Esse jogador é um jogador totalmente diferente aí desde quando jogava como criança. Para vocês terem uma ideia, quando ele tinha 8, ele disputava campeonato de crianças de 10, 12 anos. E quando ele tinha 10 anos, ele fez 378 gols em 78 jogos em uma liga infantil. Isso foi um absurdo, todo mundo não entendia. Ele era realmente muito talentoso. Aos 14 anos, ele saiu da sua cidade e foi procurar times maiores, para poder jogar. E com 14 anos, ele já jogava na liga jovem, que a idade normal é 20. Então ele estava 6 anos adiantado. Ele era realmente muito prodígio. Vamos falar aí um pouquinho sobre os números, conquistas dele. Ele jogou aí então de 1978 a 1999. Ele ganhou aí 4 títulos de Stanley Cup, que é a competição mais importante. Ele é detentor de 9 títulos de MVP de temporada, sendo 7 consecutivos. Então ele ficou 7 anos considerado o melhor atleta da temporada. É o atleta que marcou mais gols aí na história dessa competição, 894. E deu 2.857 assistências. Então, assim, bateu mais de 60 recordes. E ele realmente era outro patamar aí no hockey. Ele era totalmente diferente de todos os outros. E ele é considerado, assim, então, o atleta maior de todos os tempos, que existem prêmios dentro da própria liga com o nome dele. Existem ruas e avenidas com o nome dele. Sem falar na aposentadoria dele, da camisa 99 em todos os times da NHL. Ah, mas ele jogou em todos os times? Não, mas todos os times aposentaram, não se pode mais usar. É como se os times do Brasil aposentassem a camisa 10, que foi usada pelo Rei Pelé. Galera, então essa foi a nossa aula aí de hóquei no gelo. Espero que vocês tenham gostado desse esporte um pouco diferente. Assim que tudo voltar ao normal, a gente vai dar andamento nesses esportes na nossa quadra, com adaptações. Claro, não vamos ter uma pista de gelo, por exemplo, ou uma de grama para o hóquei na grama, mas conseguiremos adaptar isso e faremos vários jogos dessas modalidades que estamos agora falando só da teoria. Tá certo? Um beijo para vocês e até a próxima.